Estamos de volta para o terceiro bloco dos nossos estudos sobre a teoria geral dos recursos. No primeiro bloco, falamos sobre o conceito de recursos e sobre o juízo de admissibilidade, requisitos essenciais para que o recurso seja conhecido. E no segundo bloco, falamos sobre o juízo de mérito, destacando as possíveis causas de pedir recursais, quais sejam: erro improcedendo, pedido de anulação, nulidade da decisão recorrida, erro injudicando, pedido de reforma, e três vícios excepcionais, contradição, obscuridade, omissão, que podem implicar no esclarecimento ou integração da decisão judicial. Juízo de mérito. E concluímos nosso último bloco falando sobre o recurso adesivo. Agora, fechamos a teoria geral, porque no próximo bloco já falaremos sobre os recursos em espécie, começando pela apelação. Mas antes de chegarmos nos recursos em espécie, última parte da teoria geral dos recursos, que vai até o artigo 1008, do 994 ao 1008. Tá? Neste bloco, nós vamos falar rapidinho sobre alguns princípios fundamentais do direito recursal, alguns princípios basilares da teoria geral dos recursos, e falaremos sobre os efeitos recursais. Esse segundo tema, muito importante, cai demais em provas de concurso, nós temos que ter realmente bastante atenção. Então, sem delongas, para não perder tempo, vamos lá trabalhar. Abra o seu código, abra o seu caderno, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tratando sobre os princípios fundamentais da teoria geral dos recursos. Primeiro princípio que nós temos, tá? Aqui matéria doutrinária, né? Primeiro princípio que nós temos, princípio da correspondência. O que estabelece esse princípio é que, para cada decisão, existe um recurso correspondente. Notem, nós já falamos sobre essa correspondência quando, lá do juízo de admissibilidade, destacamos como um dos requisitos para o conhecimento do recurso o cabimento. Então, estamos no contexto da adequação. Para cada decisão, existe um recurso correspondente, existe um recurso cabível. Eu não posso, por exemplo, interpor uma apelação, em face de uma decisão interlocutória que acolhe uma tutela antecipada. Não é cabível, não é correspondente. Pelo princípio da correspondência, temos então que, para cada decisão, existe um recurso cabível. Logo, é necessário que, no caso concreto, seja interposto o recurso adequado. Adequado, neste caso aqui, sob pena deste recurso não ser conhecido. Não ser conhecido, por quê? Por não ser o cabível. Requisito de admissibilidade, primeiro requisito de admissibilidade, cabimento. Cabimento. Segundo princípio é o princípio da taxatividade. A ideia aqui, meus caros, é que as partes, e nem mesmo o juízo, podem criar novas espécies recursais. O rol de recursos previstos no CPC é taxativo. Artigo 994, o rol importantíssimo, do novo CPC, já falei isso no primeiro bloco, nos traz quais são os recursos do processo civil. E, atualmente, precisamos ter um cuidado muito grande com este rol que é taxativo. Por quê? Porque dois recursos famosos no antigo CPC foram extintos. Os embargos infringentes e o agravo retido. Cuidado, tá na mídia aí vários processos envolvendo políticos e muitos têm falado sobre embargos infringentes. Isso lá no direito penal. No direito processual civil, os embargos infringentes não existem mais como espécie recursal. Eles foram oficiados. E o agravo retido foi
extinto. Pelo princípio da taxatividade, o que nós temos, meus caros, é que os recursos serão todos previstos na lei. Então, eu não posso criar novos recursos. O juízo não pode criar novos recursos. Princípio da taxatividade. Terceiro princípio, princípio da singularidade. Esse aqui nos traz uma regra que comporta exceção. Qual é a regra? Pelo princípio da singularidade, para cada decisão é cabível um único recurso. Já não confunda a singularidade com a correspondência. A ideia de correspondência, de cabimento, é de que para cada decisão cabe recurso específico. Aqui no contexto da singularidade, nós temos que cabe um recurso. A regra é de que cada decisão pode ser impugnada por uma espécie recursal específica. Então, por exemplo, nós não teremos uma sentença da qual cabe apelação e também cabe agravo de instrumento. Ou é um ou é outro. Para cada decisão, um único recurso. Regra geral que comporta exceções. Por quê? Porque existe a possibilidade, isso nós vamos falar mais para frente, da interposição simultânea, de recurso extraordinário e de recurso especial. Então, é uma exceção. Em regra, não se admite a interposição de recursos simultâneos pelo mesmo legitimado e contra a mesma decisão. Excepcionalmente, nós teremos a possibilidade de recurso extraordinário e recurso especial contra uma mesma decisão. Quando? Quando ela afrontar a Constituição, norma infraconstitucional. Exceção ao princípio da singularidade. Princípio da fungibilidade, que foi bastante restringido aqui pelo novo CPC, mas entendemos ainda aplicável, nos traz a possibilidade de o quê? De, excepcionalmente, se admitir o recurso inadequadamente interposto, como se o correto fosse. Acabei de dizer, pelo princípio da correspondência, para cada decisão existe um recurso. E a ideia é de que, se propor recurso equivocado, ele não será conhecido, ele será inadmitido, por falta do primeiro requisito de admissibilidade, que é o cabimento. Excepcionalmente, é possível que o recurso inadequadamente interposto seja conhecido como se o correto fosse, pelo princípio da fungibilidade, que possibilita se admitir o recurso equivocadamente interposto como se correto fosse, mas o erro não pode ser grosseiro e nem haver má-fé. Eu disse que agora no novo CPC falamos menos em recurso, em fungibilidade, porque os prazos recursais foram igualados, com exceção do embargo de declaração, cujo prazo é de 5 dias, restante prazo de 15 dias. Agora, no antigo CPC, o prazo do agravo de instrumento era de 10 dias. E o prazo da apelação era de 15 dias. Então, às vezes nós víamos, por exemplo, advogados tentando a aplicação do princípio da fungibilidade, interpondo uma apelação no 12º dia, portanto, estava no prazo da apelação, quando, na verdade, caberia agravo de instrumento. Então, ele perdeu o prazo do agravo de instrumento, aí foi dar um migué, interpôs uma apelação, fingindo que era ali uma sentença, e pleiteia pela aplicação da fungibilidade para que, se não fosse sentença, o recurso fosse admitido como agravo de instrumento. Naquela época, já estaríamos diante da impossibilidade da fungibilidade pelo quê? Pela má-fé. Pela má-fé. O recurso deveria ser proposto no prazo menor. No prazo menor. De fato, às vezes, não é tão simples identificarmos no caso concreto se estou diante de uma decisão interlocutória ou se estou diante de uma sentença, para saber qual recurso que eu vou interpor. Um agravo de instrumento ou uma apelação. Se o erro for razoável, se o erro não for grosseiro e não for decorrente de má-fé, justificável,
aí dá para aplicar o princípio da fungibilidade, admitindo o recurso equivocadamente proposto como se correto fosse, né? Lá nos procedimentos especiais, a gente também fala sobre essa questão no âmbito das ações possessórias. Você lembra? Se é uma hipótese de esbulho e eu propus uma ação de manutenção de posse, deveria ter sido reintegração. Essa ação não vai ser extinta por inadequação. Pelo princípio da fungibilidade, aceita-se como se a adequada fosse. Mesma coisa, aplicamos aqui no âmbito do direito recursal. Ok? Próximo princípio, o princípio da reformatio impégius, né? Princípio extremamente famoso. Princípio da reformatio impégius. Qual seja, de que a situação do recorrente não pode ser piorada. Pelo recurso dele, não. Então, imagina lá que, exemplo, inclusive, que demos no último bloco, para falar do recurso adesivo, né, eu pleiteei uma indenização de 10 mil, o juiz concedeu em 5 mil. O réu foi condenado ao pagamento de indenização de 5 mil. E agora só eu, autor, interpus uma apelação pedindo a ampliação desse valor. O juiz não pode conhecer do meu recurso e desprovê-lo diminuindo a minha indenização para 3 mil. Por quê? Porque é vedada a reformatio impégius. É vedado o agravamento da situação do recorrente, né? O recurso não pode agravar a situação do recorrente, né? Não do recorrido. Do recorrido é evidente que pode. Do recorrente. Vedado, portanto, a reformatio impégius. Agora, cuidado, por vezes nós temos sucumbência recíproca e teremos 2 recursos independentes, ou um recurso principal e um recurso adesivo. E aí é óbvio que a situação pode ser agravada. Não pelo recurso que eu interpus. A minha situação não pode ser agravada pelo recurso que eu interpus. Vedação da reformatio impégius. Agora, se a outra parte também interpôs recurso, aí é possível, né? O juiz, o tribunal nega provimento ao meu recurso para ampliar o valor indenizatório, só que dá provimento ao recurso do réu para diminuir. Aí eu não tive reformatio impégius, né? Porque o agravamento da minha situação não foi pelo meu recurso, foi pelo recurso dele. Ok? Último princípio, o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? Aqui eu gosto sempre de destacar, isso eu já vi cair em alguns concursos, o princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional implícito. Né? Por quê? Porque ele não tem previsão expressa do duplo grau de jurisdição, nem no novo CPC e nem na Constituição. Todavia, pela interpretação da Constituição, que organiza o Poder Judiciário em instâncias, né, essa organização nos revela o duplo grau, que estabelece a regra do quê? De que todo mundo que provocar o Poder Judiciário terá direito a pelo menos 2 decisões, portanto, duplo grau. Né? Todo aquele que provocar o Poder Judiciário em busca da solução de um conflito de interesse terá direito a 2 decisões. Então, se a primeira decisão do juiz a quo não me satisfizer, eu posso recorrer pedindo a opinião de um outro juízo. Né? Neste caso, por meio de uma apelação ao tribunal, julgamento de um colegiado. Então, duplo grau, que nos estabelece esse princípio. Todos temos direito a pelo menos 2 decisões acerca da mesma demanda. De modo que, se a parte não estiver satisfeita, ele poderá pleitear que um outro órgão reexamine a matéria. Ok? Princípio fundamental do direito recursal. Né? A ideia de recurso é exatamente essa. Não satisfeito com a decisão, recorra, em regra, para um juízo hierarquicamente superior. Ok? Mas nós já tratamos em outra aula, destaque, nós temos algumas exceções aqui. Né? Temos algumas exceções. No caso daquelas ações que são de competência originária do STF, não tem ninguém acima do STF. Então, não vou ter duplo grau.
E outro destaque que merece ser feito é o reexame necessário, né? O remessa necessário, em que as causas que envolvam a fazenda pública, né, se a sentença for de sucumbência para a fazenda, recorre-se automaticamente. São observações que nós devemos aqui fazer no contexto do duplo grau de jurisdição. Mas eu quero muito destacar o princípio constitucional implícito. Nós não temos previsão expressa, mas a própria Constituição nos revela a existência desse princípio, ok? Ótimo, esses são os princípios que nos interessavam tratar. Agora vamos à análise dos efeitos recursais. Que muito cuidado, tem alguns efeitos aqui, efeito devolutivo, efeito suspensivo, que caem muito em concurso público. Alguns são mais teóricos, alguns são mais doutrinários, mas existem aqui efeitos extremamente comuns em concursos públicos Brasil afora, portanto, muita atenção. Primeiro efeito recursal é o chamado efeito obstativo. Tá? Este é o efeito natural de um recurso. É o efeito obstativo. O que ele nos estabelece? A ideia de que a interposição do recurso obsta à preclusão temporal. Então, intimada a decisão, flui prazo. No momento em que eu recorro, estou obstando a preclusão temporal. E no caso de uma decisão que julgou o mérito, de uma decisão definitiva, a interposição do recurso também obstará a formação da coisa julgada material. Obstará o trânsito em julgado. Por isso que afirmo que esse aqui é o efeito natural, dos recursos em geral. Obstar a preclusão, e no caso dos recursos interpostos em face de decisões definitivas, portanto, que julgam o mérito, obstar o trânsito em julgado. Primeira consequência da interposição do recurso é que ele obsta a preclusão e a formação de coisa julgada, portanto, prolongando a litispendência. Segundo efeito, também natural do recurso, mas aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, esse cai bastante em prova, é o chamado efeito devolutivo. Efeito devolutivo, ele nos traz a ideia de que a interposição do recurso devolve para o juízo ad quem o conhecimento da matéria impugnada para novo julgamento. Pelo efeito devolutivo, que nós temos é o quê? Que o recurso devolve ao Poder Judiciário, neste caso, o juízo ad quem, o conhecimento da matéria impugnada para nova decisão. Seja ela de anulação, nulidade, reforma, efeito devolutivo. Este termo ele é bastante criticado na doutrina, porque alguns doutrinadores vão falar assim, puxa vida, que efeito devolutivo que nada, porque no caso da apelação, por exemplo, o tribunal nunca conheceu dessa demanda, por que eu estou devolvendo para ele? Eu devolvo algo que era seu e está comigo, agora eu te devolvo. Mas, no caso de uma apelação, o tribunal nunca conheceu da demanda. Como é que eu estou devolvendo? Com a devida vênia, aqueles que criticam o termo, eu entendo que o termo é adequado. Porque, na minha visão, ao provocar o Poder Judiciário, o interessado entregou o conflito ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, prolatando a decisão, deu uma resposta. E agora, quando o interessado recorre, ele está devolvendo. Observaram? Ele está devolvendo. Então, quando falamos aqui no efeito devolutivo, efeito comum a todas as modalidades de recurso, o que nós temos é o quê? A ideia de que a interposição do recurso implica em transferência da matéria
impugnada para o conhecimento do juízo ad quem. Então, devolução da matéria impugnada ao Poder Judiciário para uma nova decisão. Agora, por que esse recurso, esse efeito de tão fácil entendimento é muito cobrado em concurso? Diga-nos, professor, por gentileza, né? Porque é isso mesmo que eu quero saber. Pelo seguinte, o recurso, ele estabelece os limites do conhecimento do juízo ad quem. Então, veja bem, quando eu recorro, eu não devolvo toda a matéria do processo. Eu devolvo a matéria, eu devolvo a matéria para apreciação do juízo ad quem nos limites do recurso que interpus. Por isso, observem aqui o artigo 1013, falando da apelação especificamente. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Devolverá, porque eu estou falando aqui de efeito devolutivo. Efeito devolutivo. Notem, a interposição do recurso estabelece os limites do que se está devolvendo para a apreciação do juízo ad quem. Isso aqui parte, inclusive, de um princípiozinho latino, que é o famoso tantum devolutum quantum appellatum. Tanto devolutum quantum appellatum. Então, devolve-se o tanto que se apelou. O tanto que se apelou. Tanto a apelação devolve ao tribunal, falando especificamente sobre a apelação, o conhecimento da matéria impugnada. Existe exceção? Existe. Inclusive é o que nós vamos chamar daqui a pouquinho de efeito translativo. Mas notem os parágrafos aqui do artigo 1013. Primeiro, efeito devolutivo. O recurso, ele devolve a matéria impugnada para apreciação do Poder Judiciário, nos limites do próprio recurso. Tantum devolutum quantum appellatum. Artigo 1013, falando especificamente da apelação, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Excepcionalmente, o juízo ad quem pode extrapolar esses limites, que nós vamos chamar de efeito translativo. Como esse efeito translativo já é o próximo, notem aqui os parágrafos do artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, primeira exceção aos limites do recorrido, E parágrafo 2º, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, imagina que o autor pediu lá o dano material, a indenização pelo dano material, não foi concedido, mas ele tinha pedido também, além do dano material, a correção, a implicância de juros de mora, de juros, melhor, de multa, moratória, etc., uma ação de cobrança. Aí, como o pedido principal foi indeferido, o juiz nem analisou o restante. Quando esse autor recorrer, ainda que os outros pedidos não tenham sido objetos da decisão, o legislador está nos dizendo o quê? Que o resto, os demais pedidos, também serão devolvidos ao tribunal, aqui no contexto da apelação. Isso é o que nós chamamos de efeito translativo. Efeito translativo, portanto, trata-se da possibilidade do juízo ad quem solucionar questões não apreciadas nem mesmo pelo juízo a quo.
nem mesmo pelo juízo a quo. Veja bem, pela regra do tantum devolutum quantum appellatum, o órgão recorrido, o juízo ad quem, só pode conhecer nos limites da decisão proferida e do recurso interposto. Portanto, a priori, não tem como o órgão recorrente, o juízo ad quem, analisar questões que nem sequer foram analisadas pelo juízo recorrido, pelo juízo a quo. Excepcionalmente, isso pode acontecer. E se acontecer, efeito translativo. Então, enquanto o efeito obstativo, o efeito devolutivo são comuns a todos os recursos, aqui nós já estamos diante de um efeito excepcional, né? A regra é de que o juízo ad quem não pode conhecer aquilo que o juízo a quo não conheceu. E ele não pode conhecer aquilo que não foi impugnado pelo recorrente. Limites da devolução. Excepcionalmente, efeito translativo. Será permitido, excepcionalmente, que o juízo ad quem solucione questões não apreciadas pelo juízo a quo. Primeiro, porque se encontram no mesmo capítulo da decisão. Foi o caso que citei. Alguém pleiteou a condenação do réu em tantos mil e pleiteou também a aplicação de juros. Como o juiz a qual não conheceu, não procedeu o pedido principal, ele nem analisou o restante. Agora, ao recorrer, o recorrente, o juízo ad quem, conhece do recurso e procede o recurso. Quanto à condenação, mais quanto aos juros. Matéria que nem foi analisada anteriormente. Por quê? Porque está no mesmo capítulo. Efeito translativo. Tá? Além disso, podemos ter efeito translativo quando a própria lei autorizar, ou no caso de matérias de ordem pública, prescrição, decadência legal e incompetência absoluta. Bem, prescrição, decadência legal, incompetência absoluta. São matérias de ordem pública, podem ser conhecidas a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. O juiz a qual não falou absolutamente nada sobre prescrição, não falou absolutamente nada sobre decadência, não falou absolutamente nada sobre sua incompetência absoluta. Mas, por serem matérias de ordem pública, podem ser reconhecidas pelo juízo ad quem. Neste caso, nós vamos ter efeito translativo, porque o juízo ad quem está solucionando questões que nem sequer foram apreciadas pelo juízo a quo. Ok? Quarto efeito, efeito suspensivo. Esse aqui despenca em prova. Né? Pelo efeito suspensivo, nós temos o quê? Que a interposição do recurso suspende a produção de efeitos da decisão recorrida. Então, o juízo a quo proferiu uma decisão e o recurso terá efeito suspensivo quando a sua interposição obstar, suspender a produção de efeitos da decisão, ora impugnada. Por isso, efeito suspensivo. Efeito suspensivo nós teremos quando o recurso suspender a produção de efeitos da decisão recorrida. Entendeu o que é o efeito suspensivo? Agora entende o seguinte, que em regra, o recurso não tem efeito suspensivo. Em regra, o recurso não tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, o efeito suspensivo pode decorrer da própria lei, portanto, ser op legis, ou de decisão judicial. A lei não determina que essa espécie recursal tem efeito suspensivo, e aí o recorrente
sabendo da regra, não terá, pede e o juiz concede. Então, notem, efeito suspensivo, quando o recurso suspende a produção de efeitos da decisão impugnada. Em regra, os recursos não têm efeitos suspensivos. Excepcionalmente, podem ter, por força de lei, op legis, ou por força de decisão judicial. Okay? Ou por força de decisão judicial. Nós encontramos essa regra lá no artigo 995. Notem, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Op legis, op iudices. Ok? Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento. Ok? Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, excepcionalmente. Algumas espécies recursais têm efeito suspensivo por força de lei. Op legis, aí eu não preciso provar nada. Agora, se não tiver efeito suspensivo por força de lei, ainda posso pedir. E o juízo de quem conceder o efeito suspensivo, né, por decisão monocrática do próprio relator, fundada em quê? Em risco de dano grave, de difícil reparação, ou impossível reparação, e probabilidade do direito, né? Bem semelhante ao fumus boni iuris e periculum in mora, lá das tutelas de urgência. Ok? Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial. Decisão judicial está aqui, ó, parágrafo único. Agora, existem alguns recursos que possuem efeito suspensivo em regra. Em regra. É o caso, por exemplo, da apelação. Né? Aqui eu costumo dizer em sala, veja bem, você precisa entender primeiro o que é efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele impede, ele suspende a produção de efeitos da decisão em razão da interposição de um recurso. Então, o recurso terá efeito suspensivo quando a sua interposição impedir a produção de efeitos da decisão recorrida. Gravou? Agora entenda, a regra. Os recursos não têm efeitos suspensivos. Esta é a regra. Excepcionalmente, o recurso pode ter efeito suspensivo por decisão judicial, pelo próprio relator, fundado em risco de dano grave, de difícil reparação, probabilidade do direito, ou por força de lei. Em alguns recursos, a regra é da suspensividade. É o caso da apelação. Então, insisto, cuidado com esse joguinho de palavras. Né? Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Agora, em regra, a apelação tem. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. É isso que nós vislumbramos aqui no artigo 1012. Olha lá, a apelação terá efeito suspensivo. Então, enquanto lá no artigo 995 ele diz os recursos não impedem a eficácia da decisão judicial, salvo por disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, aqui no 1012 ele diz a apelação terá efeito suspensivo. Ok? Excepcionalmente, a apelação não terá. Quando? Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, a sentença que homologar a divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, decreta a interdição. Veja, nesses casos de sentença,
Excepcionalmente, a apelação não terá efeito suspensivo. Excepcionalmente, por quê? Porque a apelação é um recurso que, em regra, tem. Muito cuidado com essa salada aqui, hein? Efeito suspensivo, quando a interposição do recurso impede a produção de efeitos da decisão recorrida. Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Excepcionalmente terão, por decisão judicial, op iudices, ou por força de lei, op legis. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, a apelação não terá efeito suspensivo, portanto, a sentença vai produzir seus efeitos de imediato nesses casos aqui. Nesses casos ali, dos incisos do parágrafo 1º. Quinto efeito, antepenúltimo, aqui simplesinho, efeito substitutivo. Né? A decisão do recurso substituirá a decisão recorrida. Por isso, efeito suspensivo. Okay? Agora, notem, eu compartilho a tese de que não é todo recurso que terá efeito suspensivo. Por quê? Se o fundamento da decisão for um erro improcedendo, a decisão do juízo ad quem não substitui, ela anula. Em regra, eu devolvo lá para o juízo a quo proferir nova decisão. Foi isso que nós vimos. Então, com a devida vênia, só quando a causa de pedir for erro injudicando, em que a procedência do recurso reformará a decisão, é que nós teremos efetivamente o efeito substitutivo. Né? Aí sim, a decisão do juízo ad quem substituirá a decisão do juízo a quo. Efeito expansivo, exceção. Em regra, o recurso produz efeitos interpartes. Né? Em regra, a decisão do recurso produzirá efeitos apenas entre recorrente e recorrido, e nos limites do que foi devolvido. Limite objetivo, limite subjetivo. Excepcionalmente, é possível que a decisão recursal extrapole os limites subjetivos e objetivos. Neste caso, nós estaremos aqui diante do efeito translativo, ou melhor dizendo, do efeito expansivo. Né? Veja bem, quando eu falo em efeito translativo, é a hipótese excepcional do juízo ad quem conhecer aquilo que não foi conhecido pelo juízo a quo. Agora, quando eu falo em efeito expansivo, é a possibilidade da decisão do juízo ad quem atingir sujeitos que não são partes do recurso ou atingir pontos da decisão recorrida que não foram impugnados. Não foram impugnados. O efeito expansivo é configurado quando? Quando a decisão do juízo ad quem ultrapassa os limites objetivos ou subjetivos estabelecidos no recurso. Do ponto de vista subjetivo, terei aqui efeito expansivo quando? Quando a decisão do recurso se estender, por exemplo, a litisconsortes que não recorreram. Nós tínhamos de litisconsortes, apenas um litisconsorte recorreu. E o recurso foi provido. Se eu vou extrapolar os limites subjetivos do recurso, beneficiando litisconsortes que dele não participaram. Efeito expansivo. E nós teremos efeito expansivo objetivo. Né? Objetivamente, podemos considerar a expansão dos efeitos do recurso quando que atingir atos que não foram suscitados. Por exemplo, acolhimento de uma preliminar de litispendência que atingirá todos os demais atos do processo. O acolhimento da pretensão recursal atinge atos processuais que não haviam sido impugnados. Tá? Não confunda, por favor, translativo com expansivo. Tá? Efeito translativo, possibilidade excepcional de, por meio do recurso, o juízo ad quem conhecer matérias
não julgadas pelo juízo a quo. Caso lá da prescrição, decadência, incompetência absoluta, partes do mesmo capítulo do pedido que é matéria do recurso, efeito translativo. Efeito expansivo é quando a decisão do recurso extrapola os limites subjetivos, atingindo pessoas de fora da relação recursal, ou extrapola os limites objetivos, atingindo atos processuais que não foram objetos do recurso. Ok? Artigo 1005, efeito expansivo subjetivo. Olha lá. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Feito? E o último efeito recursal, efeito regressivo, ou também chamado de efeito de retratação. Tá? Aqui também uma exceção. Excepcionalmente, alguns recursos admitem que o juízo prolator da decisão, ante a interposição do recurso, se retrate. Tá? Exceção. Em regra, né, uma vez prolatada a decisão, já era. Agora, se uma das partes recorrer, vai caber ao juízo de quem prover ou desprover o recurso, depois de conhecê-lo. Excepcionalmente, em alguns recursos, existe a possibilidade de efeito regressivo. Que acontecerá quando? Quando o juízo a quo, ou seja, quando o juízo que proferiu a decisão se retratar frente à propositura do recurso. Né? Então, caso do agravo de instrumento, né, que nós vamos analisar aqui, o agravo de instrumento, artigo 1018. A parte interpôs lá o recurso de agravo de instrumento, e o juízo que deu a decisão, percebendo a interposição do agravo, ele pode voltar atrás, pode se retratar. Neste caso, esse recurso teve efeito regressivo. Agora, exceção. Por quê? Porque não é em toda espécie recursal que é possível a produção do efeito regressivo. Né? São dotados de efeitos regressivos, então, da possibilidade do juiz que proferiu a decisão recorrida se retratar, a apelação interposta contra a sentença terminativa. Proposta, então, em face de sentença terminativa, ou seja, aquela que não julga o mérito. A apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, que também é uma espécie de decisão terminativa. A sentença de improcedência do pedido, essa aqui é uma sentença definitiva, julga o mérito, improcedência liminar do pedido. Tá? Nesses 3 casos de sentença, a apelação será adotada de efeito regressivo. Por quê? Se é uma apelação em face de sentença terminativa, se é uma apelação em face de sentença que indeferiu o pedido, que deferiu a petição inicial, melhor dizendo, ou de uma sentença de improcedência liminar do pedido, neste caso, percebendo a interposição da apelação, o juiz que sentenciou pode se retratar. Pode se retratar. Agora, a sentença lá no final, proferida em cognição exauriente, a apelação da sentença definitiva, lá do final, em cognição exauriente, não é dotada de efeito regressivo. O juiz não vai poder se retratar. Tá? E mais 2 hipóteses de recursos com efeito regressivo, agravo de instrumento, à luz do artigo 1018, agravo interno, à luz do artigo 1021. Tá? Então, efeito regressivo, né, o recurso que possibilita ao juiz que julgou a decisão da qual se recorre se retratar, o juiz se retratar. Recursos dotados de efeito regressivo. Ok? Então, jogo rápido, porque a gente conclui, volta na próxima aula, né, no próximo vídeo, resolvendo algumas questõezinhas, para pacificar aí o conteúdo na sua mente. Né? Só lembrar quais são os efeitos que se discute no âmbito do direito recursal. Né? Efeito obstativo, obsta-preclusão,
óbito da formação da coisa julgada, efeito devolutivo, devolve-se a matéria impugnada, nos limites do recurso, ao Poder Judiciário para um novo julgamento, efeito translativo, hipótese excepcional do recurso possibilitar ao juízo ad quem? Ao juízo para o qual se recorre conhecer pedidos que o juízo a qual não julgou, efeito translativo, efeito suspensivo, quando o recurso impede a produção dos efeitos da decisão, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, excepcionalmente podem ter por força de lei, por força de decisão judicial, lembrando sempre que a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Efeito suspensivo, ou melhor, substitutivo, quando a decisão do recurso substitui a decisão do juiz a quo. Efeito expansivo, quando a decisão do recurso atinge pessoas de fora da relação recursal ou atos processuais que não foram impugnados, que não faziam parte dele. E efeito regressivo, quando o recurso possibilita ao juízo que proferiu a decisão se retratar. Caso da apelação contra a sentença terminativa, apelação contra a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial, sentença definitiva de improcedência liminar do pedido, agravo de instrumento, agravo interno. Ok? Beleza, com isso nós concluímos aqui os nossos estudos sobre a teoria geral dos recursos. Mas antes de falarmos sobre os recursos em espécie, fique ligado, volte para a próxima aula, que nós vamos responder algumas questões de concurso que envolvem os temas até agora estudados. Nós vamos resolver questões relacionadas ao juízo de admissibilidade, questões relacionadas ao recurso adesivo, aos efeitos, portanto, importantíssima a próxima aula. Afinal, recurso também é resolução de questões, né? Você que se prepara para um concurso precisa resolver muitas questões para ver de que forma que a matéria pode ser cobrada. Ok? Então, te vejo no próximo bloco de resolução. Clique lá.